amigos? Estamos começando mais uma edição do programa Direito e Cidadania. Hoje recebendo o promotor de justiça, Daniel Isaac Friedman. Acertei o nome? Acertou. Vamos começar falando um pouquinho da sua carreira, doutor Daniel, assim, a gente descontrai um pouco. Eu gosto de fazer esse trabalho. Como é que o doutor teve essa vocação para ocupar o cargo no Ministério Público? Bom, eu ingressei na carreira em 94, né, como promotor substituto. Logo depois, na época que ainda não tinha o prazo de 3 anos, né, foi logo depois da conclusão da faculdade, e já desde a faculdade eu queria prestar carreiras jurídicas, especialmente no Ministério Público. Então eu dei sorte de passar bem cedo no concurso e só praticamente a minha carreira, eu comecei a trabalhar no Ministério Público e até hoje é a minha única carreira. Então, você fala sorte, mas como é que foi a dedicação para os estudos? Foi assim, só no tempo de faculdade ou depois? Não, com cursinho, tal, com muito estudo, como todo mundo que quer uma carreira jurídica tem que se esforçar bastante para o ingresso. O doutor já trabalha ainda na área da família também, né? Isso, eu trabalho agora, atualmente eu sou o 23º promotor de justiça de Santos e eu tenho atribuições na área da família, na área civil também e na área da pessoa com deficiência. Nós vamos falar isso no próximo bloco. Isso. Tá certo. Essa questão aí da família, doutor Isaac, a questão é problemática, né? Porque na vara da família, eu vou deixar um carinho especial a doutora Vanessa, lá de São Vicente, doutor Guilherme, já esteve no programa. Eu falo que não tem vencidos nem vencedores, né? Na área da família, ou todos ganham ou todos perdem, né? Normalmente, quando chega num processo judicial, são todos perdedores, né? Porque o próprio processo já constitui um desgaste, que já é uma família. O próprio fato de estar em juízo já é um indicativo de uma desestruturação da família, né? Porque as famílias normais que se constituem normalmente, que seguem um padrão harmonioso, normalmente elas não precisam chegar ao judiciário. Agora, hoje tem tido muito a divulgação da questão das conciliações, né? Quer dizer, acho que isso é importante. Às vezes é importante essas conciliações, essas mediações que têm sido feitas. Exatamente. Hoje eu acho que nós estamos avançando, né? Uma iniciativa principalmente das juízas da família, né? E a mediação vai além da conciliação, né? Ela não é, quer dizer, ela não está diretamente vinculada. A mediação visa criar um diálogo entre as partes que estão num processo em situação de litígio. Às vezes, as partes chegam numa situação de conflito tão exacerbado que elas não têm condições sequer de compreender aquilo que está à sua volta. Então, o processo de mediação visa, sobretudo, aproximar as partes, não no sentido de fazer um acordo, no sentido de estabelecer canais de comunicação, e isso, evidentemente, vai favorecer um acordo no futuro. Mas o objetivo precípio da mediação não é o acordo em si, mas o estabelecimento de canais de diálogos, né? Tem sido feito em Santos, na média de 8 a 10 sessões, essa é a média mais ou menos? Eu particularmente, nós não participamos, né? Tanto nem os advogados, é um trabalho que é feito entre as assistentes sociais, o setor técnico, né, do fórum e as partes, né? Os advogados comparecem na primeira sessão mais para introduzi-los, tal, mas é um processo não é um processo que não tem ele não tem um vínculo direto com as questões que estão sendo discutidas no processo. O vínculo dele é mais em termos, como eu falei, de estabelecimento de comunicação e de romper essas barreiras para que as partes consigam expor os seus problemas de forma civilizada, tanto dentro do processo como fora do processo. Cria-se o diálogo e isso normalmente favorece os acordos e tal. Aí quando chega no processo, o Ministério Público às vezes já está mais salutar quando passa pela mediação, né? Sim, normalmente, ainda que às vezes ela não tem êxito, às vezes não só não tem êxito, como ela não tem continuidade, porque não há o interesse da parte, né? Certo. Mas quando ela se desenvolve dentro dos padrões técnicos estabelecidos em outros ramos, né, que é na psicologia, na área de assistência social, quando eles conseguem estabelecer uma dinâmica de aproximação,
ela normalmente favorecem muito o nosso trabalho. Perfeito, doutor. Vamos fazer um pequeno intervalo para deixar um tempo maior para o próximo bloco. E fala de um assunto que é inédito aqui no nosso programa, né? Que a pessoa, ele vai explicar que agora muda a denominação toda hora, vamos falar de pessoas com deficiência. Pode ser? Pode ser. Então, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com o doutor Daniel. É rapidinho, não saia daí, voltamos já.